Fala, meu povo! Hoje vamos explorar dois clássicos da literatura, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Mas antes de nos aprofundarmos nessas histórias incríveis, é importante entender por que devemos ler esses livros. A primeira razão é que ambos são considerados marcos na literatura infantil e na fantasia. Eles são amados por leitores de todas as idades e têm influenciado a cultura popular há gerações. Além disso, essas obras nos transportam para um mundo de imaginação e fantasia, nos fazendo refletir sobre questões profundas e despertando nossa criatividade. Outra razão para ler esses livros é a genialidade do autor, Lewis Carroll, que nos presenteia com uma linguagem única, repleta de jogos de palavras, trocadilhos e situações absurdas. Suas histórias são cheias de enigmas e simbolismos, convidando-nos a explorar os significados ocultos por trás das palavras. Além disso, essas obras têm um valor atemporal. Embora tenham sido escritas há mais de um século, suas mensagens e temas ainda ressoam com o público atual. Elas nos convidam a questionar a realidade, a buscar nossa identidade e a questionar as convenções estabelecidas. Em resumo, devemos ler Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, porque eles nos transportam para um mundo mágico, nos desafiam a pensar de maneiras novas e nos convidam a explorar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Agora que entendemos a importância desses livros, vamos mergulhar nessa jornada encantadora de Lewis Carroll. Vamos conhecer um pouco mais sobre os livros Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Ambos os livros foram escritos por Lewis Carroll, que na verdade era o pseudônimo do autor britânico Charles Lutwidge Dodgson. Publicados no século XIX, eles se tornaram verdadeiros clássicos da literatura. Essas obras pertencem ao gênero literário da literatura infantil, fantasia. No entanto, elas não são apenas para crianças, já que suas histórias complexas e simbólicas também atraem leitores adultos. Alice no País das Maravilhas foi publicado pela primeira vez em 1865. Embora as edições possam variar, em média, o livro possui cerca de 208. Essa história leva os leitores a uma jornada surreal, na qual a personagem principal, Alice, entra em um mundo mágico e repleto de personagens peculiares. Através do Espelho foi publicado em 1871 e tem aproximadamente 192 páginas. Nesse livro, Alice retorna ao mundo fantástico, desta vez atravessando um espelho. Lá, ela encontra um tabuleiro de xadrez vivo e enfrenta desafios ainda mais intrigantes. Ambas as obras são conhecidas por sua narrativa inventiva, repleta de situações absurdas e diálogos divertidos. Elas desafiam as convenções da lógica e convidam os leitores a explorar um mundo onde a imaginação não conhece limites. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os livros, vamos descobrir mais sobre o autor por trás dessas histórias fascinantes. Lewis Carroll, cujo nome real é Charles Lutwidge Dodgson, foi um renomado escritor, matemático e fotógrafo britânico do século XIX. Ele nasceu em 1832 na Inglaterra e faleceu em 1898. Carroll possuía um estilo de escrita único e cativante, combinando elementos de fantasia, lógica e nonsense em suas obras literárias. Seu talento como matemático e lógico se manifesta em jogos de palavras, enigmas e situações ilógicas presentes nas histórias de Alice. Além de ser um escritor brilhante, Carroll também se destacou como um talentoso fotógrafo. Ele produziu uma série de retratos e fotografias artísticas, capturando a essência de muitas personalidades notáveis da época. A vida de Carroll foi cercada de mistérios e intrigas, e sua personalidade multifacetada o tornou uma figura fascinante. Seu legado como autor perdura até os dias de hoje, encantando gerações com suas histórias imaginativas e cheias de significado. Agora que conhecemos um pouco mais sobre o autor, vamos mergulhar nas histórias de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Alice no País das Maravilhas nos transporta para uma história envolvente, seguindo as aventuras de Alice, uma jovem curiosa e corajosa. Tudo começa quando ela segue um coelho apressado e cai em uma toca, mergulhando em um mundo surreal e cheio de maravilhas. Nesse lugar peculiar, Alice encontra uma série de personagens excêntricos como o Chapeleiro Maluco, a Lagarta Azul e a Rainha de Copas. Ao longo do livro, somos convidados a explorar temas profundos como a busca pela identidade e o questionamento das convenções sociais. Alice se vê diante de situações absurdas e enigmáticas, desafiando as noções tradicionais de lógica. O livro nos convida a refletir sobre a natureza do absurdo e a importância de questionar as regras estabelecidas. Em Através do Espelho, a jornada de Alice continua em um mundo espelhado.
Ela atravessa um espelho e entra em um reino onde as peças de xadrez ganham vida. Nessa nova aventura, Alice enfrenta desafios ainda mais intrigantes, como o jogo de xadrez vivo e encontros com personagens como o Gato de Cheshire e o Leão e o Unicórnio. Assim como no primeiro livro, Através do Espelho é repleto de jogos de palavras, trocadilhos e situações ilógicas. Lewis Carroll nos presenteia com uma narrativa que desafia nossas expectativas e nos transporta para um mundo onde a imaginação é a protagonista. Ambos os livros são verdadeiros tesouros da literatura. Eles nos convidam a mergulhar em mundos fantásticos, explorar a imaginação e questionar as fronteiras da lógica. A leitura dessas obras é uma experiência enriquecedora e inspiradora, capaz de encantar leitores de todas as idades. Agora que conhecemos um pouco mais sobre as histórias de Alice, vamos descobrir algumas curiosidades fascinantes sobre o autor e as obras em si. Vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre os livros Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Lewis Carroll baseou os personagens e eventos dos livros em suas próprias experiências e nas crianças que conhecia. Alice, a personagem principal, foi inspirada em Alice Liddell, uma das filhas de um amigo próximo de Carroll. As aventuras fantásticas e os diálogos peculiares refletem a imaginação e a curiosidade das crianças com quem o autor interagia. As obras de Carroll exerceram uma enorme influência na literatura e na cultura popular. Elas foram adaptadas para o cinema, teatro e inspiraram inúmeras obras de arte. Diversas versões cinematográficas foram produzidas, desde as adaptações mais fiéis até interpretações mais modernas e reimaginadas. Os livros de Alice têm sido objeto de diversas interpretações e análises, revelando camadas de significados ocultos e simbolismos. Eles abordam temas como a transição da infância para a vida adulta, a busca pela identidade e a exploração do inconsciente. Suas histórias são ricas em metáforas e alegorias, permitindo interpretações diversas e estimulando reflexões profundas. As obras de Carroll desafiam as convenções literárias e as noções tradicionais de lógica. Seus jogos de palavras, trocadilhos e situações ilógicas são características marcantes dos livros. Carroll brinca com as palavras e cria um mundo absurdo, estimulando a imaginação e o pensamento criativo dos leitores. Ao longo dos anos, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho se tornaram verdadeiros ícones da cultura popular. As personagens, como o Chapeleiro Maluco e a Rainha de Copas, tornaram-se símbolos reconhecidos mundialmente. Essas curiosidades são fascinantes nas obras de Lewis Carroll, mostrando como elas ultrapassaram as páginas dos livros e se tornaram parte integrante da cultura e da imaginação coletiva. Agora que conhecemos algumas curiosidades interessantes, vamos refletir sobre a importância e o impacto dessas obras. Chegamos ao final de nossa exploração pelos mundos encantadores de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Espero que tenham apreciado essa jornada e tenham sido inspirados pela criatividade e imaginação de Lewis Carroll. Esses livros não são apenas obras-primas da literatura, mas também convites para expandir nossa mente, questionar as convenções e explorar os limites da imaginação. Através das aventuras de Alice, somos levados a refletir sobre questões profundas, como identidade, lógica e a natureza do absurdo. Se você ainda não teve a oportunidade de ler essas obras, recomendo fortemente que o faça. Elas são verdadeiros tesouros literários, capazes de cativar leitores de todas as idades. Permita-se ser transportado para esses mundos fantásticos e deixe sua imaginação voar. Espero que esse vídeo tenha despertado seu interesse e curiosidade em relação a esses clássicos. Se você já teve a experiência de ler Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, talvez seja a hora de revisitar essas histórias e descobrir novas camadas de significado. Agradeço a todos por assistirem e espero que tenham desfrutado dessa viagem pelo País das Maravilhas e além do espelho. Até a próxima aventura literária.